Olá a todos, bem-vindos a mais uma atualização de portfólio. Foram dias e semanas incríveis. Na última semana, o investidor do sofá subiu 11,2%, enquanto o SP subiu 4,5%, o que significa que até hoje o portfólio está com alta de 10,39%, enquanto o SP está com alta de 4,14%. E desde o início, estamos com uma alta de 178%, enquanto o SP subiu cerca de 43%. Agora, claro, foram dias e semanas incríveis. Vamos ver se isso continua. Sabe por que acontece? Porque as manchetes melhoraram um pouco. Mas como eu disse várias vezes, já que este é um mercado movido por manchetes no momento, bem, manchetes negativas podem, claro, impactar o desempenho. Então, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nas probabilidades de um corte de juros em 2026 agora que, bem, o otimismo aumentou. A próxima semana de resultados, alguns dados do mercado. E como você sabe, com esses dados aqui eu só estou apresentando. Isso não significa que sempre faça sentido focar neles. Eu só estou te mostrando tudo o que está disponível, o habitual índice de medo e ganância. E então temos alguns dados de IA generativa para analisar. E eu realmente quero voltar a falar sobre essa imagem aqui, falar sobre a elipse SASPOC. E talvez um pouco mais sobre a Salesforce, porque a Salesforce anunciou algo muito importante que pode, claro, ter um impacto sobre as outras empresas de software. E como sempre, vamos terminar com um pouco de esportes e entretenimento. Claro, vamos analisar cada uma das posições da carteira agora que vimos uma recuperação muito boa. Mas antes, a próxima semana de resultados. Então, na segunda-feira, nada de especial. Na terça-feira, antes da abertura, temos algumas empresas que acompanhamos. Acho que algumas delas você também possui. A primeira é o United Health Group. Nós temos Oscar, então vai ser importante ouvir o que eles têm a dizer, embora não seja uma comparação direta, mas ainda assim estamos falando de saúde. Isso pode impactar e veremos o que a diretoria diz, principalmente sobre as projeções. Então, United Health Group, terça-feira antes da abertura, GE Aerospace, RTX, 3M, tudo isso pela manhã. Após o fechamento, temos Intuitive Surgical, United Airlines, Capital One e Interactive Brokers. Quarta-feira antes da abertura, temos Vertif, GE Vernova, Boeing, ATT, Elevance Health. Claro, após a United Health, acredito que essa ação já teria se movido um pouco. Quarta-feira após o fechamento, temos Tesla, ServiceNow, IBM, Lam Research, Texas Instruments. Esse é, claro, um dia enorme, especialmente quando olhamos para software. ServiceNow é algo bem importante, então vai ser algo muito interessante. E claro, como sempre, com a Tesla, há muita atenção voltada para a Tesla. Depois seguimos para quinta-feira antes da abertura. Nada muito interessante. Sim, tem a Lockheed Martin, American Express, Nokia, talvez também. Mas depois do fechamento temos a Intel. A Intel voltou aos patamares mais altos que não eram vistos. Acho que há 26 anos eu me arrependo de ter vendido minhas opções de longo prazo. Talvez um pouco. Mas, por outro lado, eu ganhei bastante dinheiro com isso. Ainda estou feliz que a tese, toda vez que eu falava sobre a Intel, especialmente quando estava por volta de $20, $19, bom, eu era zoado. É bom ver que o Lip-Buttan está realmente entregando resultados. Embora eu tenha que reiterar várias vezes que o trabalho pesado foi feito pelo Pat. Não vamos esquecer disso. No geral, a próxima semana será interessante em resultados, mas acredito que os grandes movimentos virão na seguinte, com as empresas de tecnologia divulgando seus números trimestrais. Novamente, mercados movidos por manchetes. Agora, a próxima reunião do FOMC vai acontecer em cerca de 9 dias. E como o mercado subiu e as manchetes ficaram um pouco mais positivas, vamos ver se algo mudou para 2026. Então, vamos para a reunião de janeiro de 2027 para ver se a taxa-alvo mudou. E como você pode ver, ainda há 48,6% de chance de que nenhum corte de juros aconteça até lá. 38,3% de chance de que teremos um corte de juros de 25 pontos base. Isso é uma melhora em relação à semana passada. Era apenas 24,9% e há um mês era apenas 15,7%. Claro, como esperado, à medida que o mercado começa a subir cada vez mais, à medida que o momentum positivo continua e sobe cada vez mais. Eu vejo a probabilidade de termos um corte de juros em 2026 aumentando a cada vez. Agora, o que aconteceu mais recentemente é, claro, sim, nós chamamos de recuperação em formato de V. Então, isso é o que acontece com o Nasdaq 100, quando o RSI parte de menos de 30, basicamente, de sobrevendido para sobrecomprado em 5 semanas. Nós temos alguns dados para analisar, e como você pode ver, nos próximos dias e na semana seguinte, bem, as probabilidades de estarmos no positivo eram bem altas.
6 meses depois, mesma coisa aqui, 87,5% das vezes estávamos no positivo e, em média, subimos 12,4%. Claro, dessa vez pode ser diferente, pois é uma situação totalmente diferente. Agora, a Nasdaq subiu 12%, na verdade ela subiu por 13 dias consecutivos. Além disso, aqui, um ano depois, 100% das vezes o mercado estava em alta. Agora, em relação ao SP500, quando o VIX cai mais de 40% em 13 dias um ano depois, os mercados estão 100% das vezes, ou estavam 100% das vezes em alta. Novamente, o que aconteceu antes pode não acontecer de novo, mas é sempre bom ver que quando tivermos uma situação semelhante, só para ter uma noção, ver o que aconteceu antes, talvez nos posicionar de acordo. É sempre bom ter dados. E então, quando você tem os dados, você escolhe o que quer fazer com eles. Agora, achei isso bem interessante de ver que, os pessimistas ainda estão no controle aqui. Mas então descobrimos que a pesquisa de sentimento do investidor Data AI é realizada toda semana a partir de quinta-feira, 00h01, até quarta-feira, 23h59. Então você está perdendo aqui alguns dias críticos, alguns dias realmente importantes, especialmente para nós neste momento. Porque eu realmente acho que se isso tivesse sido conduzido até o final da semana, eu acredito que os ursos não teriam tido tanto controle assim. Especialmente não se acreditarmos no índice furado de medo e ganância. Agora estamos bem em território de ganância. É louco como as coisas podem mudar muito, muito rápido hoje em dia, né? Parece que temos quedas relâmpago, embora em certos setores não seja exatamente uma queda relâmpago. É uma queda bem lenta, mas também temos recuperações violentas. Agora, será que estamos nos sentindo gananciosos nesse momento? Eu não acho que estamos nos sentindo gananciosos, ou pelo menos não do meu ponto de vista. Não acho que seja ganância propriamente dita. É mais sobre, finalmente o mercado parou de reagir de forma exagerada. Eu acho que algumas ações estão esticadas demais? Sim, com certeza. Além disso, como esse é um mercado movido por manchetes, a gente não tem controle, certo? A gente não tem controle. A única coisa que podemos controlar é quando comprar. E se quiser vender, realize os lucros. Isso também está totalmente sob seu controle. Eu vi algumas pessoas comentando sobre posições que subiram bastante nos últimos dias, que ficaram muito grandes, e elas querem saber se realizam lucros ou não. Sentir-se confortável ao realizar lucros indica que fez o movimento certo. A pior coisa é pensar não sei o que fazer, se sentir desconfortável e não agir. Isso gera um sentimento ruim e leva a erros. Faça o que for necessário para você se sentir confortável com sua carteira. Porque vamos supor que você não venda, o mercado cai, você se arrepende, aí você vende e o mercado se recupera, e de repente você fica fora da posição. Esse é o pior cenário, na minha opinião. Então faça o que for necessário para você se sentir confortável. É isso. Quanto ao tráfego do site de IA generativa, nos últimos 12 meses até, o final de março, podemos ver que a tendência continua. Gemini segue ganhando participação de mercado, enquanto a do ChatGPT cai. Acho que há duas formas de pensar sobre isso. Uma, sim, o ChatGPT está perdendo participação de mercado, ou o mercado está apenas crescendo muito rápido. Então, sim, embora você possa ver que o ChatGPT foi de, digamos, 75% para agora pouco mais de 50%, são 50% de um mercado maior. Ok, tudo bem. Eu não sei quanto a você, mas ainda vejo a maioria das pessoas, sim, usando o ChatGPT. Então vamos perguntar ao chat. Então, apesar da negatividade que vemos em relação ao ChatGPT na internet, ainda acho que a grande maioria usa o ChatGPT e conhece o ChatGPT. Usuários avançados do Google e Android provavelmente usarão o Gemini. Profissionais de programação empresarial podem usar o Cloud atualmente. Vale lembrar que usar esses modelos não significa necessariamente estar pagando por eles. Então esse é um problema de queimar caixa para essas empresas. Quanto à comparação de tráfego de IA generativa, Wikipedia versus Reddit nem sempre são os melhores lugares para dados confiáveis, mas tudo bem. Você pode ver que em março o Reddit ultrapassou a Wikipedia. Na verdade, até em fevereiro ele já tinha ultrapassado um pouco. A jogada do Reddit aqui, claro, é justamente nessas interações reais entre pessoas. Eles garantem que quando um bot posta, a publicação seja marcada como de IA, não como humana. Por fim aqui, antes de entrar no portfólio em si e analisar cada uma das posições, essa imagem, certo? Já falamos sobre isso. 2 dinossauros, um olhando para o meteoro prestes a atingir o planeta. Isso parece realmente ruim. O outro diz aqui, relaxa, isso já está precificado.
Agora, por que eu estou falando sobre isso de novo? Porque sim, ainda estamos falando sobre o que está acontecendo no setor de software, certo? Toda empresa de software vai desaparecer, o modelo de negócios vai mudar, o que vai acontecer? Bem, para isso, na verdade, temos um anúncio bem grande da Salesforce. Então, a Salesforce apresentou o Salesforce Headless 360. Não sei se Headless 360 foi o melhor nome que eles poderiam escolher. Mas tudo bem, não precisa de navegador. Basicamente, eu realmente acho que vamos ver isso cada vez mais. Basicamente, o que isso significa é que você não precisa fazer login na plataforma Salesforce para usar os dados do Salesforce, para basicamente usar o Salesforce. Então, como eles fazem isso? Bem, o seguinte foi dito aqui. Salesforce Headless 360 traz 3 novas inovações. Novas ferramentas MCP. Pense no MCP como uma espécie de... como posso chamar isso? Conector, como um USB, por exemplo, que pode se conectar e conversar com diferentes aplicativos sem que você precise construir e programar toda vez para uma interface específica. Esse aqui simplesmente funciona. Funciona com o Cloud e com a Salesforce. Ótimo conector aqui. Neste caso, Cloud, Cursor, etc. Novas ferramentas MCP e habilidades de programação permitem que seu agente de código acesse totalmente sua plataforma com uma nova camada de experiência para interações nativas e ricas em todos os canais, do Slack à voz e WhatsApp. Novas ferramentas permitem controlar o comportamento dos agentes em produção antes e após o lançamento. Basicamente, eles estão mudando um pouco o modelo de negócios deles. Antes, era uma precificação por usuário, você precisava acessar a interface do Salesforce para poder usar. Agora, por causa do surgimento desses chatbots, seja talvez dentro do Slack, mas com certeza Cursor, Cloud, ChatGPT e assim por diante. Bem, o medo era que todo mundo fosse criar e desenvolver seu próprio Salesforce. Não acredito que isso aconteça porque o poder do Salesforce está nos dados que ele armazena. Não é possível criar todos os dados do zero só por estar fazendo vibe coding para criar seu próprio app. Não funciona assim. Então, o que o Salesforce está fazendo aqui é basicamente garantir que, ok, sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Todos esses novos chatbots que surgiram, todas essas novas ferramentas de programação que apareceram, eles vão continuar existindo, então é melhor participar também. É melhor abrir nossos jardins murados e garantir que, bem, as pessoas possam conectar o que estão fazendo no Salesforce à sua nova interface favorita. Porque convenhamos, uma OpenAI é um chatbot como esse, ChatGPT, Cloud, Gemini, etc. É meio que a sua própria interface, seu painel de controle, e isso provavelmente vai estar conectado a muitos aplicativos no futuro. Então é melhor garantir que você possa trabalhar com o Salesforce por meio dessas interfaces. A pergunta agora é, qual é o modelo de negócios aqui? Quais são os modelos de precificação? Porque agora você também vai trabalhar com agentes. Então, o modelo por usuário provavelmente vai mudar. Não completamente, mas provavelmente vamos ter um preço por consulta. Preço por resultado, com certeza. Quanto você estaria disposto a pagar por um agente que faz tudo de A a Z e entrega um bom resultado com um bom retorno sobre o investimento? Quanto você estaria disposto a pagar por isso? Acho que eventualmente vai haver um preço correto. Agora, a grande questão é a seguinte. Eles conseguem começar a ganhar dinheiro, ou digamos a mesma quantia, ou talvez até mais, antes de vermos uma grande queda no modelo de negócio original, antes de vermos uma grande queda no modelo por usuário? Porque se uma empresa pode demitir, digamos, 10%, 20%, 30% dos seus funcionários, mas ainda assim manter a mesma produção. Bem, se você demitiu 10%, digamos, 1.000 ou até 5.000 funcionários, é muita gente que usava o Salesforce e de repente some, sendo substituída por IA. Então, esse agente de IA pode garantir que a produção seja muito maior do que o preço por usuário que você pagou pelo Salesforce? O Salesforce consegue garantir que pode ganhar mais dinheiro com os agentes de IA do que ganhava com o modelo de assinatura? Essa é a grande questão na IA. Porque se você conseguir, se o resultado for 100 vezes melhor, então sim, eu realmente acho que eles vão ganhar mais dinheiro no novo modelo de negócios do que ganhavam no antigo. Mas é um grande se, e eu realmente acho que vamos ver cada vez mais dessas empresas de software lançando esse tipo de solução, porque elas sabem, especialmente as maiores, que têm os dados, têm os fluxos de trabalho. E então, para garantir que o agente não faça nada estúpido, bem, por que você não iria querer oferecer esse tipo de novo modelo de negócios? Você é a interface, você é o banco de dados. Ok, talvez agora você esteja se transformando em uma espécie de serviço essencial.
Isso é definitivamente uma possibilidade. E assim, o mercado já se corrigiu, em alguns casos talvez até tenha se corrigido demais por causa da nova realidade. Mas se eles conseguirem provar que esse novo modelo de negócios faz sentido, se eles conseguirem provar que esse novo modelo de negócios realmente vai fazer com que eles ganhem mais dinheiro, aí sim acho que todos esses nomes estão extremamente baratos agora. Mas como você sabe, e como dissemos várias vezes, eles ainda precisam provar que a tese pessimista está errada. Passando agora para o portfólio em si. Eu não fiz nenhuma movimentação essa semana. Eu disse que talvez aumentasse minha posição na Netflix depois do relatório de resultados. Ainda não fiz isso, mas talvez faça. Se voltarmos para a faixa dos $90, talvez eu faça isso, ou talvez até abaixo disso, quem sabe? Talvez eu compre mais ações. Nebius segue em primeiro lugar. Ela voltou para $20 por alguns minutos, mas ainda está em segundo lugar aqui. Depois temos Google, Rocket Lab, AMD, Meta, Micron, Dlocal, Uber, Robinhood, Rubrik, Oscar, posição em caixa, Netflix, Shift4New e então algumas ações da Nvidia e aquela uma ação da Palantir. Recebi um dividendo de $8,70 da Micron. Então, ok, legal. Então, vamos passar por cada um dos nomes. Vamos começar aqui com Nebius. Nebius, claro, subiu 630% nos últimos 12 meses. Nebius ainda está mirando uma taxa de receita anualizada de aproximadamente 7 a 9 bilhões de dólares até o final de 2026, depois de ultrapassar 1,2 bilhão de dólares de ARR em 2025. Claro, se você colocar, vamos ver, você pode chamar isso de múltiplo projetado. Com base na avaliação de hoje, fica menos caro do que se você fosse olhar apenas para o preço sobre vendas neste momento. Ou, se ainda usa um índice PL para empresas como a Nebius, ele agora não faz muito sentido. Mas é uma empresa com a qual estou confortável com minha posição atual. Eu quero aumentar a posição ao preço de hoje? Provavelmente não. Por que não? Não quer dizer que eu não acho que vai valer mais no futuro? Acho sim. Mas quanto dos, digamos, próximos trimestres já está precificado hoje? Na minha opinião, uma quantidade razoável. E como eu já tenho uma posição considerável em Nebius, agora não tenho pressa. Se a gente corrigir e voltar para a faixa dos 100 e poucos, então vou continuar acumulando. Se tivermos um novo acordo anunciado que mude a projeção, a avaliação da empresa, vou ajustar de acordo. E agora vi pessoas dizendo, talvez eu devesse realizar lucros em Nebius. Se você se sente desconfortável em manter o que tem em Nebius, tudo bem, realize os lucros. Quem se importa? Você ganhou algum dinheiro, realize os lucros, você vai ficar mais tranquilo. Aumente sua reserva de dinheiro caso o mercado recue novamente. Indo para outro nome de destaque que eu possuo, Rocket Lab. Nos últimos 12 meses também subiu mais de 200%. Sim, esse é um daqueles nomes que eu gostaria. Adicionei na faixa dos $50 nas últimas 2 semanas, mas estava focado em investir em outros lugares. Essa é uma daquelas que sim, agora eu não acho que vou adicionar na faixa dos 80 e tantos dólares. Tá bem caro, né? Quando você olha o múltiplo de vendas dessa empresa, claro, muito do preço que você está pagando agora é porque, primeiro, ela é uma das únicas empresas nesse setor que oferece aquela solução completa para todas as suas necessidades espaciais. Podemos chamar assim. Você está pagando um prêmio por causa da receita futura que o Neutron vai gerar. Então, atualmente, estou satisfeito com minha posição. Já realizei lucros antes. Gostaria de ter comprado algumas ações extras quando vimos o preço cair abaixo de 60. Não aconteceu. Não dá para pegar todas. Não é como Pokémon. Mas no futuro, se tivermos outra queda, seja por questões específicas da empresa ou por notícias macroeconômicas, vou fazer questão de comprar mais ações. Quanto a Micron caiu porque, bem, o mercado de repente disse, na verdade, sabe de uma coisa? Apesar do enorme crescimento, da lucratividade e da demanda insana, ainda achamos que isso vai ser muito cíclico. Bem, caiu para uns $370, mais ou menos, e depois se recuperou de forma bem agressiva. Preciso aumentar minha posição em Micron? Não. Aqui também estou muito confortável com o que eu possuo. Já realizei lucros com a Micron, o que significa que estou muito confortável com a posição que tenho nessa empresa agora. Acho que podemos subir mais? Sim, se eles continuarem entregando bons resultados, se continuarem crescendo rapidamente, se as margens continuarem tão altas, então sim, por que não iriam? Porque se tudo continuar subindo no gráfico e continuar nesse ritmo... E não estamos no mesmo ambiente cíclico de antes, porque agora é um jogo completamente diferente.
com HBM personalizado também. Então, sim, não é a mesma coisa, certo? Para quem acha que você está errado, ainda é um setor altamente cíclico. Depende de que tipo de fabricante de memória você é. Micron, SK Hynix, Samsung, eles são muito diferentes dos chamados pequenos fabricantes de memória. E como Jensen disse recentemente no podcast do Aquash, um podcast muito bom. Algumas pessoas rindo do Aquash. Bem, do jeito que ele... Não, eu acho que foi um podcast muito bom. Tivemos algumas respostas muito boas, conversas boas também. E Jensen afirmou: a administração da Micron, tivemos conversas com eles. Eles se ajustaram e investiram conforme necessário. Mas também é importante o que disseram. A administração segue focando em capex disciplinado para evitar excesso de oferta, atendendo à demanda de IA. Alguns dizem: agora vão investir demais e construir muito. Quando tudo estiver pronto, talvez a demanda não exista e o retorno do investimento seja muito baixo. Bem, eles estão pensando nisso e estão se certificando de que isso não vai acontecer. Quanto ao próximo Robinhood, Robinhood vai divulgar os números trimestrais, acredito que daqui a 10 dias. Agora, a Robinhood é uma empresa na qual montei posição depois do fiasco do PayPal, embora eu ainda tenha minhas opções de PayPal, como vamos falar daqui a pouco. Robinhood, claro, viu suas ações caírem bastante porque, bem, o sentimento no mercado de ações e no mercado de cripto não era dos melhores. Mas eu acho que o mercado está começando a perceber que não é só isso, que a Robinhood realmente diversifica. Sim, ainda não acho que mercados de previsão devam estar ao lado da sua carteira de investimentos, mas é um ótimo negócio para atuar. E eu acho que você vai ver quanto de receita essa empresa gera com esse negócio de mercado de previsões. E à medida que Robinhood continua a se diversificar cada vez mais, vai se tornar menos uma empresa cíclica. Então não vai ser assim, a Robinhood só sobe durante o mercado de alta e cai no mercado de baixa. Não, Robinhood vai estar ganhando dinheiro de qualquer jeito. Essa é uma empresa que sim, eu realmente acho que vamos vê-la voltar a valer mais de $100 por ação em breve. Indo para outra empresa na qual tenho investido cada vez mais, apesar do tamanho e da exposição, que é a SoFi. Por quê? Já expliquei isso várias vezes. E quem riu dizendo que não seria a última vez para comprar por menos de $18, 2 dias depois ela voltou a ultrapassar esse valor. Bem, SoFi, atualmente as projeções não fazem sentido. As projeções dos analistas não fazem sentido. Embora com a próxima teleconferência de resultados, já que agora, bem, sabemos que a projeção deles estão levando em consideração que devemos esperar 2 cortes de juros este ano. Como acabamos de ver, parece que atualmente não teremos nenhum corte de juros. Algumas pessoas ainda acham que será um corte de juros. Eu também aposto no fato de que, bem, um corte de juros é definitivamente uma possibilidade. A diretoria deve ajustar os comentários. Isso significa que a projeção vai cair? Não, acho que eles vão ajustar os comentários e a projeção vai ficar igual. Ou eles vão aumentar a projeção porque, bem, o negócio está indo muito bem. Lembre-se, são 60 centavos de lucro por ação para este ano. Receita, também acho que eles poderiam ir melhor. Aguardo novamente 3 resultados acima do esperado. Além disso, eles também estabeleceram uma meta plurianual de pelo menos 30% de crescimento anual composto da receita líquida ajustada de 2025 a 2028, excluindo o crescimento de 2025. O crescimento do lucro por ação vai ser muito maior do que isso. Está em torno de 38% a 42% de crescimento anual composto nesse mesmo período. Então, com a SoFi, esse é um desses casos. Sim, estávamos em cerca de $1.516, agora estamos perto de 20. Ainda acho que é uma empresa muito boa para comprar a um bom preço. Depois vem o Google Alphabet, cuja ação ficou em torno de $300 por bastante tempo, variando um pouco acima ou abaixo disso. Agora estamos bem acima desse valor. Essa aqui, claro, dobrou desde as mínimas do ano passado, na verdade mais do que dobrou. Então, isso aqui é um erro de digitação. Acho que está mais perto de 137% na verdade. Com o Google, o crescimento das buscas e do YouTube segue forte. Acho que vamos ver um crescimento contínuo e talvez uma aceleração no Google Cloud, com expansão de margem. Quero dizer, é uma baita empresa para se ter na carteira. No ano passado era motivo de piada. As pessoas diziam, está caindo, vai acabar, as buscas vão diminuir e assim por diante. Por algum motivo, eles ignoraram completamente o crescimento do Google Cloud. Certo. Além disso, se a SpaceX abrir capital, eu acredito que as estimativas atuais dos analistas sobre a participação da Alphabet na SpaceX podem chegar a $100 bilhões. Isso, é claro, vai impactar a empresa de forma positiva, independentemente de decidirem vender ou não essa participação.
Mas sim, é uma posição muito boa de se ter. Indo para a meta que eu chamei de Google de 2026, quando estava em baixa por volta de $500, as pessoas odiavam, o mercado odiava, etc. E adivinha? Agora já estamos bem acima dos 600 em termos de avaliação, ainda está muito bom na minha opinião. Há alguns relatos de que demissões serão anunciadas em breve, cerca de 10% da empresa. Não é bom para as pessoas, não é bom para o desemprego e coisas desse tipo, e nem para a narrativa em torno disso. Mas se você está procurando uma empresa que já é muito lucrativa, que busca se tornar ainda mais lucrativa enquanto continua crescendo acima de 20% apesar do seu tamanho. Bem, estamos falando de uma baita empresa. Apesar de eles, é claro, gastarem uma quantidade insana de dinheiro em, construção de data centers, GPUs, etc. Sim, eles ainda perdem muito dinheiro com a Reality Labs. Meia é novamente uma daquelas posições nas quais venho aumentando bastante recentemente, e não me arrependo nem um pouco de fazer isso. E eu até acho que, pelo preço de hoje, ainda está bem atraente. Passando para a posição local onde, apesar do desempenho da empresa, a ação não se mexe. Toda vez que olhamos, está sempre por volta de 13. É um pouco como a Grab. Você vê que está cerca de $4. Não importa o que a empresa faça, a ação não se mexe. Essa aqui é sim uma daquelas em que talvez eu não tenha adicionado muito recentemente, ou nada, mas apesar da recuperação atual do mercado, eu não hesitaria nem um pouco em adicionar mais. É só que já é uma posição considerável. Não parece, porque, a ação simplesmente não se mexeu tanto assim. Mas se, digamos, a ação voltar para $16, a porcentagem dela na minha carteira vai ser maior do que os 5,3% que estamos vendo agora. E talvez eu devesse adicionar mais. Talvez eu devesse, porque eles estão fazendo exatamente o que deveriam estar fazendo. Eles estão crescendo e já são lucrativos. O mercado foca muito em take rate. Mas se o TPV continuar crescendo 50% ou cerca de 50% e as margens devem se recuperar, qual é o problema aqui? Porque no final das contas, o mais importante é quanto dinheiro você vai ganhar. Não é sobre o seu take rate? Quanto dinheiro você vai ganhar no final das contas? Vai ser mais? Sim, ok, então está bom. Pois se for menor e o take rate cair, isso é ruim. E ter uma taxa de comissão alta só por ter uma taxa de comissão alta, mas você não vai ganhar mais dinheiro. Eu não vejo sentido nisso. A comissão diminui um pouco porque começam a escalar e ganhar mais dinheiro. Também entra mais dinheiro na empresa. Novamente, no final das contas, você vai arrecadar mais ou menos dinheiro. Enquanto for mais, para mim está ótimo. Passando para outra ação odiada, mal compreendida, que é a Uber. A Uber continua crescendo. Cada segmento continua crescendo. É muito lucrativo, um negócio com alto fluxo de caixa livre. Sim, assim como nas ações de software, existe aquela grande interrogação. Nesse caso, são os veículos autônomos. Waymo, Tesla, eles vão destruir a Uber? Você me conhece? Eu acho que não. Eu acho que a Uber vai ser a plataforma onde a grande maioria, se não todos os operadores de veículos autônomos, vão colocar suas frotas porque a distribuição lá é a melhor. Enquanto o Waymo e Tesla não controlarem mais de 90% do mercado, a Uber é vencedora. Você vai me perguntar por que eu não estou comprando mais Uber, já que ainda está na faixa dos 70. A mesma resposta aqui vale para a Rubrik ou para a Shift4. Não estou disposto a lutar contra a narrativa do mercado neste momento. O mesmo vale para quem investe em software agora. Você comprou na baixa, uma vez após a outra, repetidamente. Estamos lutando contra o mercado hoje. Às vezes é importante entender que, lutar contra o mercado agora não faz sentido. Eu tenho uma posição, eu tenho minha exposição. Se o mercado de repente perceber que, ok, estávamos errados, eu estou exposto, minha posição vai subir e aí eu vou começar a aumentar de novo. Com a Rubrik, eu acho que o mercado aqui está completamente errado. Eu já tenho uma posição, a ação caiu, minha posição também caiu. Mas a empresa segue crescendo e executando bem. Eu acho que as empresas de cibersegurança vão se tornar grandes vencedoras nesse mundo de agentes de IA. Também penso que isso vale tanto para empresas de cibersegurança quanto de software. Enquanto não houver um grande vencedor, como um só Anthropic, se houver vários Anthropic, Gemini, Grok, ChatGPTs e assim por diante e assim por diante. Isso vai ser bom para esse tipo de empresa, porque toda plataforma de interface, seja lá como você queira chamar, vai querer estar conectada a esses players. E esses players também estarão conectados a essas novas interfaces. Um pouco como a discussão sobre Uber, Waymo e Tesla. Enquanto houver vários vencedores, a plataforma será o lugar para onde todos irão. E aí a questão é a distribuição.
Passando para Oscar Health agora, outro desses nomes que eu realmente acho que ainda está barato se eles conseguirem cumprir a própria projeção para 2026 que, na entrevista que tive com o CEO, parece que eles vão conseguir cumprir. A ação está barata, você vai ver uma reavaliação. Se você perdeu a entrevista, confira a aba de entrevistas no YouTube. Oscar Health ainda é uma daquelas empresas muito pequenas, onde se eles realmente atingirem suas próprias metas, você vai ver uma reavaliação e comprar a ação pelos preços que estamos vendo hoje vai parecer extremamente barato no futuro. Aqui também eu tenho minha exposição. No momento eu gosto. Tenho problema em aumentar a posição? Não. Já compartilhei minha opinião sobre a Netflix 2 dias atrás ao analisar o relatório. Vejo a empresa como uma daquelas empresas sólidas que crescem de forma consistente ao longo do tempo. Aqui, assinantes são uma métrica importante. Enquanto conseguirem aumentar o número anualmente, o histórico deles fala por si só. Eles vão monetizar esses usuários, e quanto mais usuários você tem, mais formas você tem de monetizar. Você também tem vários modelos de precificação. Neste caso, a receita de anúncios deve ultrapassar $1,5 bilhão em 2025, e ainda espera-se dobrar esse valor em 2026. Netflix foi uma vencedora e, na minha opinião, continuará sendo no futuro. Será que outro multibagger está surgindo aqui? Não, eu acho que o período fácil de multiplicação, se é esse o termo, para a Netflix já passou, mas ela ainda pode gerar resultados acima do mercado. Sobre a Shift4, para mim ainda está em compasso de espera. Já tenho exposição e estou no prejuízo. As ações caíram em relação ao ano passado, mas o negócio segue bem. O problema é o guidance, que foi extremamente conservador. E se for conservadora de propósito e eles costumam superar, tudo bem. Mas se for conservadora porque, bem, há problemas no setor, então já é outra história. Por isso estou deixando isso, bem, estou colocando isso em espera. Apesar da ação estar caindo, eu não me importo, já estou exposto o suficiente. Se a gente viu uma recuperação, porque o negócio está indo melhor, porque o setor está indo melhor, então tudo bem. Mas por enquanto eu gosto da minha exposição. Eu não vou aumentar. Não é a posição mais recente na carteira. Eu gosto muito disso. Devo aumentar? Sim, eu acho que com o tempo vou aumentar essa posição. Você me conhece, eu gosto dos mercados latino-americanos, piscadela. E eu gosto de fintech. Não tem um histórico incrível, uma gestão incrível, um produto incrível. Eles ainda têm muito espaço para crescer em seus mercados principais. O mercado acionário exagerou quando elas começaram a falar em crescer fora dos seus mercados principais. Novamente, essas empresas têm o luxo de começar a pensar além do próprio escopo. É o mesmo com a Netflix, certo? Ah, podcasts e vídeos curtos. Isso é muito ruim para a Netflix. Não, eles ainda estão muito focados no seu negócio principal. Mas por que não gastar um pouco de tempo em alguns outros produtos? Também acho que os vídeos curtos são uma ótima forma de descobrir conteúdo na plataforma. Além de podcasting, por que não? Eu não sei. Por que não tentar? Vamos ver se funciona ou não. Com Nu é a mesma coisa aqui. Por que não investir um tempo fora do mercado principal nos Estados Unidos? Capturar apenas uma fração desse mercado é extremamente lucrativo para uma empresa como a Nu. Então por que eles não fariam isso? E por fim, ainda tenho 195 ações da CoreWeave. A posição agora está com uma alta de 37,4%. Sim, ainda tenho meus spreads de alta da PayPal para dezembro de 2028. Comprei opções de compra a 65 e vendi a 90. Essa posição agora está com um bom lucro em comparação com 1 ou 2 semanas atrás. Com a PayPal, como discuti essa semana, acho que a próxima teleconferência de resultados vai ser muito importante para ouvirmos qual será a visão do novo CEO. Como eu disse antes, se ele anunciar demissões, grandes demissões, como vimos com a Block, acho que as ações sobem pelo menos 20%. Se não, então acho que vai ser só sobre o desempenho do negócio e as projeções. Por fim, esportes e entretenimento. Temos 2 pessoas para parabenizar. Primeiro, Vini Company, Vince, o príncipe, conquistou 2 títulos seguidos com o Bayern de Munique. Previsível, provavelmente. Mas lembre-se, quando ele foi nomeado treinador do Bayern de Munique, as pessoas riram. Adivinha quem previu que ele ia ganhar o campeonato com eles? Eu mesmo. Então, o Super Frank, ele não só está se tornando um técnico melhor do que Stephen Gerrard ou qualquer outro meio-campista que foi comparado a ele durante sua carreira como jogador. Ele é um jogador melhor e parece ser um técnico melhor também. O Coventry foi promovido para a Premier League pela primeira vez desde 2001, se não me engano, ou algo assim.
Então, parabéns mesmo. Eu não sei quem é torcedor do Coventry aqui no canal, mas parabéns, parabéns mesmo. Então é isso. O Manchester United venceu o Chelsea 1-0. Jogo terrível nosso. Mas de novo, eu falo isso toda semana. Então nada realmente muda nisso. Jogo horrível, horrível. Eu não sei como a gente não marcou nenhuma vez, porque o nosso expected goals foi acima de 1,3 e pro United foi acho que 0,2 ou algo assim. Eles aproveitaram as chances e venceram. Somos ruins. Essa é a realidade. Derby de Merseyside. Liverpool de novo conseguindo arrancar uma vitória aqui no último minuto do jogo. Virgil van Dijk marcou o gol da vitória. E aí tem algo que eu gosto e adoro ver. E eu não me importaria de perder dinheiro só para ver o Spurs ser rebaixado. Eles achavam que venceriam o primeiro jogo do ano na Premier League. Mas não, o Brighton empatou no final. Aos 95 minutos, o Spurs ainda está na zona de rebaixamento. Hoje, o City venceu o jogo mais importante, eu acho, do ano contra o Arsenal. Então, se eles vencerem o próximo jogo, o City vai ser o número 1 da Premier League. Também tivemos um jogo incrível aqui. Aston Villa contra Sunderland. Teve ainda um gol da vitória nos acréscimos do ex-jogador dos Blues, Tammy Abraham. Eu realmente acho que o Unai Emery merece o prêmio de técnico do ano no geral, especialmente se ele se classificar para a Champions League e ganhar um troféu europeu com o Aston Villa. Porque quando eles começaram a temporada, quero dizer, eles não conseguiam ganhar um jogo, eles nem conseguiam marcar um gol. Então essa virada aqui, parabéns. Indo para o setor de entretenimento full swing. Se você gosta de golfe ou se você não gosta de golfe, mas sempre teve interesse em aprender um pouco mais ou, não sei, só assistir ao jogo, mas acha muito chato, o programa Full Swing da Netflix está com nova temporada disponível. É muito bom. Talvez não seja tão bom quanto Drive to Survive, mas te dá uma boa introdução ao esporte. Recomendo muito. E então, claro, à direita, temos um dos filmes lendários por aí, Matrix. Caso você nunca tenha assistido, bem, pause o vídeo, vá assistir. Se já faz tempo que você assistiu, afinal é domingo. Ótimo filme para ver no domingo. Aqui sempre comentamos sobre investir dinheiro. E nesse caso, Morgan Housel, o mesmo autor de A Psicologia do Dinheiro, livro que acredito ter sido lançado no ano passado. A Arte de Gastar Dinheiro. Escolhas simples para uma vida mais rica. Se você gostou da forma como ele escreveu A Psicologia do Dinheiro, provavelmente vai gostar desse livro também. Sempre falamos sobre economizar dinheiro, investir o dinheiro, mas existe uma parte muito importante aqui, que é a arte de gastar dinheiro de forma inteligente. Sim, também há, é claro, partes sobre investimentos nesse livro. Recomendo muito. No geral, é isso por hoje. Espero que nossos portfólios continuem subindo. Se não subirem no curto prazo, não entre em pânico. Siga firme, mantenha o foco. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.